Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos iniciando o nosso 44º dia da contagem do homem. 6 semanas e 2 dias. Faltam apenas 5 dias para o recebimento da lei. O maior presente que a humanidade já recebeu foi a Torá explícita nas tábuas da lei. Posteriormente, 2.400 anos depois, Deus refazendo, renovando, escrevendo outra vez, ele coloca a Torá no coração e na mente do homem, lá no cenáculo em Jerusalém, 50 dias depois da morte de Jesus. Então, nós temos dois cenários. O primeiro no Sinai e o segundo no cenáculo. No primeiro, nós recebemos a Torá física e espiritual, e no segundo cenário, nós recebemos a Torá espiritual no nosso espírito. Uma data em que nós podemos e devemos relembrar, porque o rei deu de presente aos seus súditos o seu pensamento e a sua vontade. Os princípios são os pensamentos do rei, e a lei é a vontade do rei para o seu povo. Então, se prepare. Amanhã, quando nós terminarmos o 45º dia da contagem do homem, nós iniciaremos. Eu só vou parar a gravação e reiniciar novamente, e nós vamos ter uma aula sobre Shavuot em 2 momentos. Espero que nós consigamos contar a história e trazer aqui alguns princípios de Shavuot no primeiro cenário, que é no Sinai, de Páscoa ao Sinai. E no domingo, da mesma forma, quando terminarmos a contagem do 46º dia, nós só interrompemos a gravação e nós vamos falar de Shavuot novamente, já no cenário do cenáculo, quando nós vamos falar de Pentecoste, que é da morte de Cristo aos 50 dias depois da sua morte e assunção ao céu. Tá bom? Então não se esqueça. Para quem não conseguir ficar, porque talvez possa se estender bastante, assim que termina eu vou colocar no Instagram, no YouTube, na verdade, e você pode ver. E dá tempo de todos nós, em comunidade ou no núcleo familiar, fazer alguma menção para comemorar Shavuot. Tá bom? Então vamos à contagem do homem de hoje. A bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. Hoje é o 44º dia, 6 semanas e 2 dias. Faltam apenas 5 dias para Shavuot. E hoje a nossa meditação é Gevurah Sheb Malhut, disciplina na realeza. Vamos à oração desta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua, o nosso Messias, Deus eterno, Rei Supremo, venho a Ti em nome de Jesus Cristo, Yeshua, o nosso Messias, para consagrar diante do Teu trono este dia a maneira como exerço a autoridade. Ensina-me que a verdadeira realeza exige contenção, discernimento e firmeza.
pois sem disciplina o poder se torna opressivo e a liderança se perde na vaidade. Derrama sobre mim a disciplina que filtra impulsos, corrige excessos e preserva a integridade do reinado que o Senhor nos confiou. Não me deixes governar com base nas emoções passageiras ou reações precipitadas, mas fortalece-me para agir com domínio próprio, com equilíbrio santo e com justiça embasada em amor. Que eu nunca confunda autoridade com autoritarismo, nem tolerância com fraqueza. Que minha liderança seja firme, mas cheio de graça, determinada, mas sensível ao teu espírito. Que eu saiba dizer não quando necessário, com coragem e humildade. E que a minha palavra seja reta, fiel e constante como teu caráter. Livra-me da tirania, dos desejos e da escravidão, das expectativas humanas. Reina em mim com teu espírito de santidade, para que toda expressão de poder em minha vida reflita o teu reino de justiça e de paz. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua, eu oro e me submeto à tua autoridade. Amém. O salmo que corresponde ao 44º dia é o salmo de número 48, que diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo em elevação, alegria de toda a terra é o monte Sião. Ao norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido em seus palácios como refúgio seguro, pois eis que os reis se reuniram, passaram juntos. Viram e ficaram admirados, assustaram-se e fugiram apressadamente. Tremor os tomou ali, dores como de mulheres em parto. Com vento oriental, despedaça os navios de Tarsis. Como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelecerá para sempre. Meditamos, ó Deus, em teu amor dentro do teu templo. Como teu nome, ó Deus, assim é teu louvor até os confins da terra. Tua mão direita está cheio de justiça. Alegre-se o monte Sião, exulte as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e contai suas torres. Observai seus muros, examinai seus palácios, para contardes a geração futura. Pois este Deus é nosso Deus para todo sempre. Ele nos guiará eternamente. A nossa reflexão de hoje, no nosso 44º dia, Gevurah Shebe Malhut, disciplina na realeza. Se Chesed, perdão, se Chesed Shebe Malhut nos ensinou ontem que a liderança deve ser marcada pela bondade. Então, ontem nós estudamos sobre bondade na realeza. Hoje, nós vamos estudar a Gevurah, a disciplina na realeza. E a disciplina na realeza nos ensina que a bondade sem limite produz desordem. A autoridade sem disciplina produz corrupção. Bondade sem disciplina produz desordem. E autoridade sem disciplina produz corrupção. Na linguagem da Torá, Malhut, que quer dizer disciplina,
representa governo, representa manifestação, representa autoridade, influência e expressão invisível ou visível no reino de Deus. Quando se fala de Gevurah, que é disciplina, representa força, restrição, justiça, limite, domínio próprio e disciplina santa. O que Deus está nos chamando nesse tempo é para termos domínio próprio na realeza. É para termos limites na realeza. É para termos justiça na realeza. Significa que nós vamos caminhar no reino de Deus com domínio próprio, com limites estabelecidos, limites corretos. Pastor, como eu vou saber os limites corretos para me viver a lei de Deus, que não é impedimento, mas ela limita. Ela diz: olha, até aqui você pode ir, daqui para frente você não deve passar. Mas ela não é impedimento. Se você quiser passar, passe, sofra as consequências. Mas ela está lá, dizendo: olha, é necessário disciplina. E disciplina não é só para fazer o que é correto. Disciplina serve para potencializar aquilo que eu estou fazendo. Quem é disciplinado nos estudos cresce no conhecimento. Quem é disciplinado nos exercícios físicos, ele melhora a sua condição física. Quem é disciplinado na oração, torna-se um crente avivado. Quem é disciplinado na generosidade, torna-se uma pessoa próspera. Por quê? Porque disciplina não é só retenção. Disciplina não é só limitação. Disciplina é algo sobrenatural que potencializa tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos há 44 dias, literalmente, para alguns aqui, talvez foram os primeiros 44 madrugadas que ele levantou seguidamente no mesmo horário. Eu já faço isso há mais de 23 anos. Para mim, levantando ou não, e não importa a hora que eu vou dormir, por volta das 4 horas, se o relógio cantar, e na maioria eu fico esperando ele cantar. Por quê? Porque eu já acordei. Porque o meu corpo está disciplinado a acordar nesta hora. E não importa a hora que eu vou dormir, eu desperto. E se eu dormir pouco ou dormir tarde, eu vou estar indisposto, mas acordado. Por quê? Porque a disciplina faz naturalmente você fazer coisas que já está debaixo de um domínio, debaixo de um governo que não é palpável, mas ele é real. Uma pessoa disciplinada na verdade, uma pessoa disciplinada na justiça, uma pessoa disciplinada na honestidade, uma pessoa disciplinada na pontualidade, sofre muito aonde você convive que não tem disciplina. Lamberto é militar. Existe uma disciplina no meio militar. Não estou vendo o Erlindo, mas ele também é militar. Naturalmente você aprende a disciplina. E vou dizer algo para você. Entre as classes, a classe que mais desfruta
do benefício da fé, quando o coração se volta para Deus, é a classe militar. Por quê? Porque a disciplina e a obediência à autoridade são facetas da fé. A fé se manifesta por disciplina e por obediência, submissão. Quando Jesus encontra um centurião, um militar romano, chefe sobre 100 soldados, comandava 100 soldados, polícia não tem chefe, né? É comando, né? Mas, então, aquele comandante de 100 soldados encontra Jesus com uma necessidade extrema, porque o seu servo estava terrivelmente enfermo. E Jesus diz para ele: Eu vou na sua casa para curar o seu servo. E ele disse: Não precisa, Senhor. Não é necessário que o senhor faça isso. Basta uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Coisa da minha cabeça. Jesus disse assim: Ei, você é romano, você não é judeu, você não conhece a Torá do meu pai. Me explica isso. Ele disse: Não, Jesus, é simples. Eu sou um homem que tem autoridade. E eu sou um homem que está debaixo de autoridade. Eu digo a um dos meus subordinados: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Se o Senhor disser que o meu servo está curado, ele vai estar curado, porque a enfermidade vai obedecer. Ele disse: pode ir e seja feito segundo a sua fé. E chegando em casa, detectou que o seu servo estava curado. E ao perguntar quando é que ele ficou curado, tem uma versão que diz: ele ficou curado às 7 horas. E ele verificou que era exatamente às 7 horas que Jesus tinha dito que o seu servo ia ser curado. Então veja que submissão, obediência e disciplina são características da fé. Você não vai ver um homem de fé indisciplinado. Você não vai ver um homem de fé insubmisso. Você não vai ver um homem de fé independente. É claro que a fé não se manifesta só através dessas três pontuações aqui. Mas para você entender que tem muita gente querendo vencer, dizendo viver na fé, mas que não tem disciplina, não tem submissão e não está debaixo de uma autoridade. Então, Malhut representa governo, manifestação, autoridade, influência e expressão visível do reino. E Gevurah representa força, restrição, justiça, limites, domínio próprio e disciplina santa. Quando Gevurah entra dentro de Malhut, quando disciplina entra na realeza, somos confrontados com uma verdade profunda. Antes de governar territórios, antes de governar sobre pessoas, antes de governar sobre ministério, o homem precisa governar a si mesmo. Mas tem muita gente que ainda não se governa. Tem muita gente que não aplica limites a si mesmo. Tem muita gente que não se submete à autoridade de ninguém. Tem muita gente que ele mesmo manda no seu nariz. E você, nesta manhã, pode corrigir isso na sua vida.
Se você quer viver a autoridade da realeza, se no reino de Deus você quer ter autoridade, primeira coisa, se submeta a uma autoridade. Se você quer governar com êxito no seu ministério, sob liderança de pessoas, se você quer ter autoridade sobre um território, a primeira coisa que você precisa nesta manhã é corrigir as suas indisciplinas. Aonde você não tem disciplina, aonde você não tem tido limites, domínio próprio, aonde você não tem agido com justiça, isso vai roubar de você o governo. E não tem nada pior do que uma vida desgovernada. Toda pessoa endividada é uma pessoa desgovernada na área financeira. Existe pessoas sem governo na área emocional. Existe pessoas sem governo na área emocional. Mas eu te garanto que a prática mínima, Pastor Lamberto, de um princípio após o outro, obedecido, vai levar você a um lugar de autoridade. Porque o Lamberto, quando foi para o quartel, ele não sabia nem bater continência, nem quando é que se batia continência, nem para quem se batia continência. E ele saiu de lá, anos depois, tenente da Polícia Militar. Mas não aprendeu tudo no mesmo dia, não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês e não foi no primeiro ano. Mas assim que você fecha um ciclo praticando disciplina, assim como no meio militar, um homem é promovido em autoridade, se você se tornar uma pessoa disciplinada no reino de Deus, você vai perceber as promoções chegar. E promoção no reino de Deus, ela vem sempre seguida de um prêmio. Não sei se no meio militar se recebe alguma gratificação por promoção, mas eu sei que até o salário do militar melhora com as promoções. E no reino de Deus, você quer saber se alguém está disciplinado e aprovado por Deus, se percebe na prosperidade do cristão. Impossível alguém ser disciplinado no reino de Deus e não estar prosperando financeiramente. Então não desespere de sair do 0 a 100, porque você não é uma Ferrari que faz de 0 a 100 em 9 segundos. Não. Deus é mais paciente. Ele permite, Ricardo Valasco, que a gente sai de 0 a 100 para uma Ferrari, se ela fizer com menos de 10 segundos, ela é extraordinária. Mas Deus não quer que você saia do zero de disciplina a um homem disciplinado em 9, 10 segundos. Ele vai te dar 7 anos para você fazer isso. E se você se esforçar, e lembre-se, irmão, é esforçar. Vai haver uma luta agora, acho que é em junho. Eu acho que é 6 lutas que vão ter na Casa Branca, dentro da Casa Branca nos Estados Unidos. É um costume que ele tem lá.
O UFC celebra dentro da Casa Branca já faz anos. Então vai juntando os melhores e coloca uma luta lá para ser a luta do ano. Irmão, a luta para os profissionais que disputam o título é 25 minutos de luta. 5 rounds de 5 minutos. Para esses 25 minutos, eu não sei dizer para você quantas centenas ou até milhares de horas que eles vão lutar, que eles vão treinar, que eles vão se disciplinar para esses 25 minutos sair de lá com glória. Paulo não vai falar de UFC, Paulo vai dar um exemplo diferente para aqueles que correm em estádios em busca de um prêmio. Paulo vai usar a maratona, que era oriunda da Grécia, mas já conhecido nos dias de Paulo, dizendo: olha, aqueles que correm no estádio correm para alcançar uma coroa corruptível, correm em busca de um prêmio, e esse prêmio não é eterno, esse prêmio é passageiro. Paulo estava tentando nos mostrar que a corrida da fé, a corrida no reino de Deus, ela é mais preciosa, porque a coroa que você alcançar, ela é incorruptível. E ela te dá direito, tendo esta coroa, de governar sobre o mundo natural e sobre o mundo sobrenatural. Mas Paulo também vai falar no sentido figurado de treinar para esta corrida ou de treinar para esta luta, dizendo assim: você ainda não lutou até dar no sangue. Seja curioso, busque aí no YouTube, diz assim: treinamento de lutas do UFC, sei lá, de alguém aí. Põe o nome de alguém aí que você conhece e diga qual é o treinamento dele para uma luta de 25 minutos. Você vai ver que ele treina horas e horas para chegar lá. Pastor Lamberto, ontem eu vi um vídeo de um chinês que ele quebrou a lei da física. Flexão, né, que faz, né? Sabe quantas flexão ele fez? 1.100 em pouco mais de 50 minutos, sem parar. Eu nunca vi falar que alguém conseguisse fazer 1.000 flexões. E ele não tem um corpo extraordinário. Parece até natural o corpo dele. A questão é a disciplina que ele tem. Como é que esse moço conseguiu fazer 1.100 flexões e eu, bonitão aqui, irmão, se eu der conta de fazer 10 hoje, eu tô o cara. Pastor Lamberto deve dar conta de fazer bem mais, porque lá no militar é assim, errou, paga. Aí o cara só olha pro outro, desce, paga 50, paga 30, né? Aquele soldado lá, se aquele homem fosse um soldado, pastor Lamberto, e o comandante fala, paga 100 aí. Falei, ih, isso é fichinha. O cara faz 1.100, irmão. E ele parou porque foi mandado parar. Ele ainda talvez fosse fazer até mais. A Gleice diz que está fazendo 40 dividido em três partes. 13, 13, 13. 1.100, Gleice. Eu assistindo, e o vídeo estava em velocidade, foi me dando agonia. Como é que alguém faz 1.100 flexões?
Disciplina, treino. Irmão, eu fiquei imaginando quantas vezes ele foi até 900, 300, 500, 700, 900, 1000 e teve que recomeçar até que ele fez 1.100 sem parar. Presta atenção. Antes de você governar um território, antes de você ter governo sobre pessoas, tem pais que não estão tendo governo sobre os filhos. Tem homens que não estão tendo governo sobre o seu grupo de funcionários. Existem líderes, pastores que não estão tendo governo sobre os seus ministérios. O que está faltando, pastor? Está faltando disciplina. E muitos, a disciplina é a constância, a perseverança, é o esforço. É necessário sermos disciplinados. Ah, mas está doendo, mas é necessário. Ah, eu não suporto mais, mas você precisa persistir. Paulo diz: você tem que lutar até dar no sangue. Outros, a disciplina é a retenção, a restrição, limites. Tem tanta gente vivendo em apertos, sendo envergonhado, porque vive uma vida sem limite. Então, que o Senhor possa nos convencer nesta manhã a termos disciplinas na realeza. A Escritura vai revelar em Provérbios 16:32, dizendo assim: melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que o texto está dizendo? Longanimidade, irmão, só tem quem tem domínio próprio. Então ele está dizendo, é melhor quem governa o seu próprio espírito do que quem toma uma cidade. É melhor quem tem domínio próprio do que um valente. Por quê? Porque o valente pode ser que uma hora ele entre numa batalha por não ter domínio próprio. Você já conhece que todo valente não volta para casa, né? Você conhece essa, né? Quando eu vivia lá no mundo, às vezes a gente rejeitava uma briga, né? Sabendo que ia tomar uns tapas, né? E aí a gente se conformava dizendo assim, olha, é melhor correr e a mãe ter o filho vivo, né? Do que enfrentar e a mãe ter o filho morto. Então tem hora que não é covardia, tem hora que você precisa aprender a recuar. Mas tem gente sem limites, até no espiritual. Ele é exagerado, ele é sem limites. O Talmud faz um comentário no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, a seguinte pergunta: quem é forte? E o próprio texto responde: aquele que domina sua inclinação. Então, o forte, irmão, no mundo espiritual, não é quem está fazendo grandes coisas. Porque tem gente que fez grandes coisas, irmã Guilhermina, e caiu. Por quê? Porque não dominou a sua própria inclinação. Quantos homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias e hoje carrega a marca de um adultério, carrega a marca de um divórcio, carrega a marca de uma vergonha, má administração, carrega a marca de violência. Por quê? Porque são coisas que a má inclinação do homem vai levar o homem
a derrota, porque faltou disciplina. Ontem, na nossa aula, eu concluí a aula falando sobre José, que uma das vitórias de José prosperar é que José tinha domínio sobre os impulsos sexuais. E você vai dizer assim, da onde o bispo tirou isso? Que alguém prospera por dominar os impulsos sexuais. Aí eu fiz uma aplicação da seguinte forma, pastor Lamberto. Vamos pensar que para a sua vida conjugal, para, a- para com quem você ia manter uma aliança sexual, como você tem com a pastora Deusimara, você tivesse 5 porções. E quando você ativasse esta aliança sexual, estas 5 porções ia ser direcionada para te prosperar, te enriquecer, te engrandecer, te fazer abundante. Tá conseguindo entender? Então você tinha 5 porções para receber na aliança que você tinha com quem você fizesse uma aliança sexual. Mas aí antes, com todo respeito aqui o que eu vou dizer, antes de você chegar ao casamento, aí você fez uma aliança sexual porque você não dominou seus impulsos. E fez outra, e fez outra, e fez outras. E há homens aí que, se fosse contar no dedo, e mulheres, quantos parceiros sexual já teve, vai faltar dedo. E hoje, o que está faltando? Hoje eu estou numa única aliança, pastor, sexual. Hoje eu tenho domínio sobre os meus impulsos. Eu só tenho satisfação e realização na minha aliança sexual. Agora está faltando o recurso que foi destinado a alianças anteriores. Porque quando Deus fala de aliança, todos os recursos necessários para uma aliança bem-sucedida está nos planos de Deus, até o dinheiro. Pastor do céu, eu nunca vou ser rico na minha vida do tanto que eu já puteei. Eu sei que você pensou isso agora. E agora, pastor, o que que eu faço? Eu tô igual a Esaú. Não sobrou uma benção para mim, meu pai. Lembra que Esaú? E lembra que Esaú era puto, viu? Por isso que não sobrou uma benção para ele. Ele era puto. E Malaquias vai expressar dizendo: Eu amei Jacó, mas aborreci Esaú. Aí você pergunta: por que que Deus aborreceu Esaú? Está escrito claramente qual foi o pecado de Esaú ser desprezado por Deus. O texto diz: Você foi desleal com a mulher da tua mocidade. Pastor, explica isso que eu não estou entendendo. Na casa que nasceu Esaú, nasceu Jacó. Certo, irmã Yolanda? Na casa que nasceu Leia, nasceu Raquel. Certo, irmã Yolanda? Raquel era menor, Jacó era menor. Se Jacó se apaixonou por Raquel, quem deveria ter se apaixonado por Leia? Mas veja se Esaú foi lá casar com Leia. Não foi. E adultério e deslealdade não acontece só depois de casado. Não se casar com quem Deus gostaria que você se casasse é deslealdade, é adultério. Meu Deus, como é que eu vou saber agora se eu tô casado com quem eu deveria? Agora não se preocupe mais com isso. Se preocupe em se santificar. Por quê? Porque casamento
é para cumprimento de propósito, mas a maioria se casa por paixão, por impulso, por tesão. E depois que casa, agora vai ser uma luta muito grande para que os dois sofra a interferência de Deus, para Deus alinhar o propósito novamente. Mas até lá, irmão, pensa no tanto que a gente sofre. Mas imagina duas pessoas se casando para cumprir propósito. E você que é solteiro e quiser se casar bem, eu faço a sua paraxá e você vai encontrar a sua outra metade, porque eu te dou uma definição para a sua vida emocional. E como eu vou saber quem é a outra metade? Quando você encontrar a outra metade, você me pede para fazer a paraxá dela também. Que você vai ver se tem propósito ou não vocês se unirem. Mas a maioria se casa por beleza, por status, por paixão e não se casa por propósito. Então Deus aborreceu Esaú. Por quê? Porque Esaú deveria ter se casado. Aí você vai entender por que que naquela noite do casamento, Labão coloca Leia na tenda de Jacó e não coloca Raquel. Por quê? Porque para Deus, um homem disciplinado está morto. Para Deus, um homem que não tem está debaixo de uma autoridade está morto. Um homem que não está vivendo em aliança com Deus, Deus o considera morto. E se Deus me considerar morto e a minha esposa permanece viva, a minha descendência vai ter que ser ressuscitada pelo meu irmão. Por isso, Jacó vai fazer filho primeiro em Leia. E o primeiro filho de Leia se chama Ruben. E o Ruben vai cometer o mesmo erro que cometeu Esaú. Por quê? Porque no físico, Ruben é filho de Jacó, mas espiritualmente, Ruben é descendente de Esaú. Isso não é para qualquer cabeça, não. É para você ficar queimando neurônio o resto do dia. Mas lembrando que nós precisamos ter disciplina, porque as nossas indisciplinas geram caos, não só no presente, mas ela pode gerar caos até para as próximas descendências. Um impulso sexual pode trazer amargura para uma, duas, três, 10 gerações. Olha o que Ló fez com as suas filhas. E Deus teve que rejeitar até a 10ª descendência de Ló. A 11ª descendência de Ló nasce Davi. Deus teve que esperar quanto tempo para levantar um rei em Israel? Por quê? Porque tinha que passar pela descendência de Ló. Mas Ló, por um impulso, por falta de disciplina, por falta de domínio, por falta de limite, por falta de retração, olha a desgraça que Ló cometeu. Quando alguém se identifica como filho bastardo, ainda que nós estamos vivendo e tendo a oportunidade de ter um acesso a Deus através de Jesus Cristo, é muito importante. Presta atenção. Se você foi gerado dentro de um núcleo entre parentes próximos, pais e filho, irmãos, tios e sobrinhos, ou vice-versa, você é um bastardo.
Se você foi gerado em uma mulher, mas o homem que enxertou sua mãe tivesse ou aliança, tinha aliança com outra mulher, fosse casado, você é bastardo. É importante que você faça um ato de anulação desta bastardia, ao modo que a Torá nos ensina como quebrar a bastardia. Ah, mas eu aceitei a Jesus. É Jesus que faz. Mas eu preciso de uma ação para tomar posse desta bênção que vai ser posta no lugar da maldição da bastardia. Não basta apenas crer que eu sou um bastardo, mas em Cristo eu sou abençoado. Cristo fez por nós um depósito. Nós precisamos ter uma ação para nos apossar do depósito que ele fez em nosso favor. Talvez tenha alguém aqui nesta condição. Então, quem é forte? Aquele que domina a sua inclinação. Ou seja, domina pensamento, domina impulso, domina vontade, domina emoções. Isso é alguém que é disciplinado na realeza. Quem é forte é aquele que domina a sua inclinação. Ou seja, no pensamento judaico, força verdadeira não é explosão emocional, é autocontrole. Não é gritar mais alto, é possuir governo interno. O homem que não controla seu espírito se torna escravo do próprio coração. Moisés é um exemplo profundo disso. A Torá descreve Moisés como o homem mais humilde da terra, lá em Números 12, mas também como um líder de firmeza absoluta. Ele sabia quando interceder pelo povo, mas também sabia quando confrontar o pecado, como ele fez no bezerro de ouro. A liderança bíblica nunca foi permissiva. O amor bíblico corrige. A misericórdia bíblica disciplina quando necessário. E que eu e você sejamos despertados hoje para sermos disciplinados em nome de Jesus. A história de hoje, uma história real, o rei que expulsou o seu filho. O rei Davi viveu o mais duro exemplo de Gevurá dentro de Malhute. Quando seu filho Absalão se rebelou, tentando usurpar o trono, Davi, embora com o coração dilacerado, teve que exercer disciplina e justiça. Não foi movido por vingança, mas por amor à verdade e à ordem. Ao saber da morte do filho, chorou amargamente. Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Eu preguei uma mensagem há um tempo atrás que eu queria que o Espírito Santo me desse inspiração para pregar novamente. Eu preguei sobre 2 Samuel 18 e sobre Jó, capítulo 2. Por que que Jó enterra 10 filhos, pastor Antônio Azevedo, sem lamentar, sem gritar, sem desesperar? E Davi enterra um só, no maior desespero do mundo. Se você estudar o que Jó fazia pelos filhos, Davi não fez pelos seus. E na hora da morte, a consciência faz você gritar. Jó, todas as vezes que os seus filhos faziam festa, e Jó imaginava
que eles poderiam ter pecado, Jó ia lá e oferecia um sacrifício. Quando Absalão matou o seu irmão, Davi não aplicou a disciplina em Absalão. E você não vê Davi sacrificar pelo perdão de Absalão. Jó é o exemplo, Mary, de alguém que, pelos seus filhos, faz a oferta de apresentação, faz a oferta pelo pecado, faz a oferta do resgate, faz a oferta de santificação. Por quê? Porque a Torá nos dias de Jó ainda não estava escrita, mas estava intrínseca. E como não estava estabelecido o que, a quem, quando e como, Jó tinha uma iniciativa de oferecer ofertas em favor dos seus filhos. E nós hoje temos a instrução de quando, como, quando e a quem fazer estas ofertas pelos nossos filhos. E tem gente que os seus filhos já estão com 50 anos e ele ainda não apresentou a oferta de apresentação, a oferta pelo pecado. Nunca resgatou a primogenitura dos seus filhos e nunca ofereceu uma oferta de santificação pela vida dos seus filhos. E hoje tem que chorar que os seus filhos estão presos em algum tipo de prisão espiritual. Vício, prostituição, drogas, incredulidade, idolatria, feitiçaria, divórcios, violência. São algumas prisões que os nossos filhos não estariam se nós tivéssemos aplicado a disciplina estabelecida por Deus acerca dos nossos filhos. E quando é que você vai tomar uma iniciativa para corrigir isso na vida dos seus filhos? Porque as pessoas me ouvem falar isso e continuam inerte. Deus está nos alertando. E Jesus vai dizer: quem tem ouvido, ouça. Ah, mas meu filho agora é grande. A vida deles acabou? Não. Então os princípios ainda estão estabelecidos lá no início para o benefício do fim. Nunca é tarde você fazer o princípio que Deus estabeleceu, porque Deus não tinha princípio só para uma ocasião. Todos os princípios de Deus são eternos. Ele segue toda a vida de uma pessoa. A bênção da apresentação não é só para a fase infantil, é por toda a vida. A oferta pelo pecado não é só quando ele nasce, ela representa toda a vida. Mas quando é que nós vamos buscar o reino de Deus? Quando é que nós vamos reorganizar, obedecer os princípios do reino? Mas voltando aqui à história de Davi. Davi, ao ter o seu filho morto, ele dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Mesmo assim, não revogou os princípios do reino por laços emocionais. Essa é a dor santa da liderança disciplinada. A disciplina verdadeira não é movida por dureza, mas por responsabilidade. A autoridade ungida exige decisões difíceis, às vezes incompreendidas, mas que preserva o reino. Gevurah em Malhut nos ensina que o verdadeiro rei não busca agradar, mas guiar com justiça. Que eu e você possamos ser guiados por justiça nesse tempo. Que possa preservar sobre nós a justiça.
e não as nossas vontades. Que Deus abençoe o seu dia hoje. Eu vou deixar você fazer a oração final individualmente. Eu vou encerrar esta gravação. Nós vamos encerrar e eu espero que você não saia desesperado para tomar café ou ir para o trabalho antes de você se apresentar diante de Deus e se colocar à disposição e dizer: Deus, me ajuda a ter disciplina. Me ajuda a ter disciplina. Porque a indisciplina tem levado muita gente a grandes fracassos. E pequenas disciplinas vai nos levar a grande sucesso. O decreto de hoje, a proclamação de hoje. Hoje eu declaro: minha liderança será moldada pela disciplina. Não governarei pelos impulsos, mas pela sabedoria do alto. Rejeito toda forma de dominação e abuso de poder e escolho refletir o domínio próprio de Cristo. Governarei sobre minhas emoções, meus desejos e minhas palavras, para que a autoridade que recebi glorifique o nome do Eterno. Minha realeza será santa, firme e amorosa, como o reino de Deus. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que esse dia seja firme e equilibrado, disciplinado, e que ao terminarmos esse dia e daqui para frente, você possa ver o fruto da sua disciplina. Em nome de Jesus. Eu espero você amanhã, no mesmo horário. Em nome de Jesus.